Boa noite, igreja. Como é que foi o dia de vocês hoje? Bem, graças a Deus. Muito frio aí, o dia hoje foi um dia bonito, de sol, né? E no final da tarde o tempo muda tudo completamente. Mas louvamos a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? A programação de ontem foi boa, mensagem. Então foi um sábado bem atípico de bênção para nós. Boa noite aos amigos do canal Voz Ativa, que a paz de Jesus seja com vocês também. Muito bem, igreja, hoje eu quero falar um tema que talvez você já possa ter ouvido falar, mas são duas palavras: vontade ou soberania. Qual é a melhor? Nós vamos bater um papo aqui a respeito desse assunto hoje. Será que a vontade ou a soberania, qual delas é a melhor para a gente, então, continuarmos avançando na vida? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, a gente precisa entender esse lado, mas muitas das vezes a gente parece que não compreende isso e deixamos, como diz a expressão secular, deixa a vida me levar. Será que é assim? Vamos entender dentro da palavra de Deus isso nessa noite. Mas antes de iniciarmos, convido a amada igreja da forma que está, para a gente orar a Deus mais uma vez, pedindo a Ele que o Espírito dele fale a mente e o coração a cada um de nós nessa noite. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite na tua casa de oração. Obrigado pelo dia, pela semana iniciada, e obrigado pelos cuidados e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Continue conosco, abençoando cada família aqui representada, cada vida presente, e que teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração de cada um de nós na compreensão da tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz e a tua bênção e a restauração em tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. O que é então vontade ou soberania? A palavra soberania, olhando no dicionário, ela tem dois significados, tanto na parte bíblica e na parte do dicionário comum. Diz assim: soberania é um poder supremo, absoluto, independente, criar as suas próprias leis. Isso é o significado da palavra soberania. Agora, no contexto da soberania, no dicionário bíblico diz que Deus é supremo em todas as coisas. Então aí já fica uma segunda coisa. Agora entra a terceira coisa aqui, que é a palavra vontade. No dicionário ela define o seguinte: vontade é a principal faculdade da alma. Ela move o querer, o fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pergunto para vocês concordam com essa frase do dicionário, que vontade é a faculdade da alma que move o querer, fazer, deixar ou fazer alguma coisa? Quantos concordam com isso? Isso é uma verdade, porque vontade, o ser humano tem um poder de escolha. Quando olhamos para a palavra de Deus, Deus deixou o homem como robô ou com um livre arbítrio de escolha? O que vocês acham? Livre arbítrio de escolha. Quando o casal pecou, Gênesis capítulo 3, que começa toda a introdução do mal na terra, porque começou no céu e depois veio para a terra. Vocês acham que Deus sabia que aquilo poderia acontecer, ou ele deixou o ser humano à vontade? O que vocês acham? Deus sabia. Aí entra a soberania de Deus. Agora, no contexto da palavra soberania, no dicionário humano, é um poder onde a pessoa cria leis, ou fica uma coisa suprema ou absoluta. Isso a gente vê hoje aí em diversos lugares ao redor do mundo. Não precisa de citar países ou localidade, mas só você pesquisar, você vai ver isso daí. Agora, veja que uma escritora norte-americana diz: vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob a sua direção. A vontade não é gosto nem inclinação,
mas é o poder que decide. Por exemplo, você e eu decidimos estar aqui hoje. Você e eu decidimos vir ontem aqui na igreja. Eu e você decidimos amanhã, pela graça de Deus, ao acordarmos, ir para o trabalho ou não. Isso é uma decisão de escolha. Uma decisão de escolha de cultuar a Deus em casa pela manhã, quando você acorda, quando você vai tomar o seu de jejum, quando você vai almoçar, quando você vai jantar ou lanchar à noite, quando você vai deitar, você decide se você quer ou não fazer a vontade ou ter a sua soberania. É um poder de escolha. Uma outra coisa interessante que nos fala aqui é o seguinte: que privilégio Deus deu ao homem, o poder da escolha. Você escolhe fazer ou não fazer. Quantos aqui, vamos ser realistas e sinceros, suponhamos que a temperatura estivesse hoje a menos de 10 graus negativo. Quantos gostariam que estivesse em casa num tempo frio ou na igreja? O que você escolheria? Veja bem, percebeu? Agora, e se fosse para o trabalho? Não tinha opção, a gente tinha que sair. Compreende? Então nós temos que ser realistas, é o poder da escolha. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano escolher conscientemente, livremente. Essa decisão envolve raciocínio, inteligência, razão, juízo, implicando também na responsabilidade. Além do mais, quando fala-se da vontade, é uma inclinação que delibera desejo, intenção, determinação, hábito, gosto, prazer, empenho, interesse e zelo. Tudo isso envolve a questão da vontade ou a soberania. Qual é a melhor? Temos que, ao longo desse sermão, entendermos e fazer a escolha e chegamos à conclusão de qual é a melhor. Deus criou cada um de nós diferente dos animais. Quantos aqui tem cachorro em casa? E gato? Você consegue controlar o gato? Não, o cachorro sim. O cachorro, você fala para ele não late, ele late, ele não vai latir. Mas se você fala ele late, ele late. Quando você adestra o cachorro, ele fica obediente à voz do comando. Você vai defender para atacar ou para latir, vice-versa. Agora, Deus nos criou diferente. Deus nos criou dotados para livre-arbítrio de escolha, para escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o falso e o verdadeiro, entre o bem e o mal. Dessa forma, o homem poderia fazer as suas decisões, mas a consequência ficaria sobre ele. Quando você pega Gênesis capítulo 3, como eu disse lá no início, versículo 6, abre a sua Bíblia, Gênesis 3, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 6. Olha a escolha que Eva e Adão fez. Gênesis 3, verso 6. Lá no comecinho da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, 6. Olha o que diz aí, Gênesis capítulo 3, 6, está na tela o texto, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, também diz assim, ó: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Tomou do fruto, comeu, deu ao marido dele, comeu. Então aqui, ela e ele teve o poder da escolha, da liberdade, mas escolheu o quê? Deixar a liberdade de lado para ser privado numa prisão de pecado. E aí então a condescendência de confiar em Satanás e desconfiar de Deus levou então à queda de Eva e Adão na terra. E aí hoje você sabe o histórico, você sabe o estrago que tem feito, e nós hoje estamos sofrendo por isso. Agora, liberdade de decisão racional implica em responsabilidade. Se você matar ou roubar, poderá ser julgado, preso e condenado. Isso é fato. A vontade humana tornou-se corrompida pelo pecado e inclinada para o mal. Deveis lembrar de que vossa vontade é a fonte de todas as vossas ações. Quando você está nervoso ou nervosa, como que você age? Tudo fica escuro, arde pelos 5 minutos
ou age com calma? Não precisa me responder. Entre você e Deus, entre eu e Deus. Cada um de nós aqui sabemos do limite que nós temos. Há pessoas que só de você olhar, ela já está o quê? Soltando faísca de fogo. Você já viu como é cortado um ferro numa policorte ou numa lixadeira? Vai saindo o quê? Fogo. É assim o ser humano. E tem aqueles que são mais calmos. A vontade humana tornou-se corrompida pelo pecado, inclinado para o mal. É importante entender de que o fator do caráter do homem foi, pela queda, entregue ao domínio do inimigo. Desde então ele tem estado operado no homem o querer e o perfazer segundo a vontade, mas para a inteira ruína e a miséria humana. Por isso que hoje há guerras, há terremotos, há fomes e há doenças incuráveis, por causa do egoísmo do ser humano. E aí vai desencadeando uma série de coisas que vai acontecendo ao redor do mundo e do Brasil. A vontade humana tornou-se escrava do pecado. Ela é má, carnal, depravada, cruel e egoísta. Então você entende que, será que soberania, vontade, qual delas é a melhor? Agora veja a primeira parte: vontade própria ou egoísmo. É perigoso, traiçoeira, conduz para o mal e a morte. Alguns dizem: faço o que quero, faço o que me agrada. Será que é assim? Vou repetir a frase: faço o que quero e faço o que me agrada. Meu corpo, minhas regras. É assim que funciona? Não. E aí o ser humano fica doente em vários níveis: físico, emocional, espiritual. O homem torna-se culpado de todas as coisas. Agora veja que o egoísmo de Caim, ele criou a sua própria religião, tornou-se símbolo dos homens maus, dos homens ímpios, e isso levou a ele a perecer sem salvação. Enquanto Abel procurou fazer a vontade de Deus. Temos também o comodista, que é aquele que é caracterizado pela falta de interesse e a vontade para com Deus. O amor à comida, ao comodismo da vida. Um exemplo disso é Esaú, que trocou o prato da bênção pelo prato de lentilha. Quantas pessoas não têm trocado Deus por coisas pequenas? Aliás, você sabe que um pouco antes da volta de Jesus, a maioria das pessoas vão perder o reino do céu não é por grandes coisas, mas por pequenas coisas. E os piores inimigos da fé serão aqueles que um dia estiveram nesses bancos, vão fazer a sua própria vontade. Esse é o comodismo. Esaú deixou de seguir a palavra de Deus para seguir a sua própria vontade, perdeu o trono e a vida, foi insubmisso e desobediente. Também temos Judas, que traiu Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata, depois se arrependeu pelo sangue inocente que ele derramou. Também temos Demas, que abandonou Paulo e a Jesus pelas coisas seculares do mundo. Quantas pessoas têm abandonado a Deus por nada? Às vezes eu fico me perguntando: será que se hoje qualquer um de nós aqui que somos pregadores aqui, como Moisés, a Luciene, entre outros, será que a gente começasse a pregar uma mensagem impopular, as pessoas dariam ouvido? Começasse a falar, olha, sobre a queda das pragas, a chuva serôdia, preparação para a crise final, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a igreja. Será que o povo gostaria de ouvir essas mensagens? Compreende? Então são mensagens impopulares. O povo muitas vezes não diga que a igreja, graças a Deus, que a igreja que recebe bem as mensagens, mas tem igreja por aí que as pessoas não recebem bem essas mensagens. Isso soa como ruim. Pensar de que um dia não terá mais liberdade, não terá mais a sua casa, não terá mais nada, terá que fugir para as montanhas, bosques, para lugares mais isolados da terra, por amor à palavra de Deus. Aí fica a pergunta: vontade
ou soberania. Além do mais, quer fazer a vontade de Deus? Quantos querem? Todo mundo quer, eu também quero. A vontade de Deus ela é perfeita, sábia. Sabe como a gente pode fazer a vontade de Deus? Obedecendo. Abel obedeceu a Deus. Ele é o símbolo dos fiéis a Deus. Ele foi o segundo mártir, né? Porque, na verdade, alguns dizem que o primeiro mártir a ser morto foi Abel. Mas a gente for olhar no contexto do Novo Testamento, Estevão foi o primeiro mártir. Aí você tem Abel na sequência, que morreu ali, fiel a Deus também. Temos também José, do Egito. Nós não precisa de contar a história, você sabe que ele foi fiel a Deus. Do calabouço foi colocado como rei. Temos a Esther, rainha que foi determinada, teve determinação. Ela arriscou a própria vida para ser fiel a Deus. Agora, quer ver um exemplo de 4 jovens que foram fiéis a Deus? Abre sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 8, gentileza. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1, verso 8. Vou esperar você achar a Bíblia. Você já conhece esse capítulo? De Daniel, capítulo 1, 2, 3, assim vai até o capítulo 12. Mas as pessoas acham que aqui parece que fala de alimentação. Tem esse contexto, mas aqui fala de fidelidade a Deus. Daniel 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Daniel aqui procurou fazer a vontade de Deus, mesmo estando num país, num local como escravo. Quer ver um outro exemplo? Vira uma página aí, Daniel capítulo 3. Daniel 3, você sabe a história dos 3 jovens hebreus: Sadraque, Mesaque e quem mais? Abednego. O rei manda fazer uma estátua, segundo o contexto histórico, e aí manda aquecer quantas vezes mais aquela fornalha? 7 vezes. E aí manda tocar vários instrumentos musicais. Aqueles jovens são chamados, porque tinha mais de 10 mil pessoas, muito mais do que isso. Mas somente aqueles 3 jovens não se curvaram perante aquela estátua. Daniel seria o 4. E agora, quando os seus demais criados, servos e soldados viram que aqueles jovens não se curvaram perante a estátua, falou ao rei: temos aqui 3 hebreus que o Senhor trouxe e não se curvaram perante aquela estátua e perante o som que o Senhor mandou. E aí então, olha comigo aqui em Daniel 3, versículo 15 em diante. Agora, pois, está disposto quanto ao ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, postai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Verso 16 de Daniel capítulo 3. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, verso 17, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Verso 18: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pergunto: que ousadia desses 3 jovens hebreus. E aí, nós teremos essa mesma ousadia também hoje? Que hoje ainda está fácil para mim e eu e você virmos à casa de Deus. Hoje, quando eu vim para a igreja hoje, agora à noite, dentro do ônibus tinha uma senhora pregando
para as pessoas que estavam dentro do ônibus. Eu pensei assim, ela é corajosa. Eu já não teria essa coragem, mas ela teve a coragem ali, abrindo, falando da palavra de Deus para as pessoas. Alguns dando ouvido, outros não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que temos a liberdade religiosa de pregar a palavra de Deus. Temos a liberdade religiosa de ir e vir para transmitir Jesus para as pessoas, para chamar eles e elas para entender qual é a questão da vontade ou a soberania, qual é a melhor. E que a gente entende, a gente está começando a entender de que obedecer a Deus é fazer a sua vontade, é o melhor. E os 3 jovens estavam ali agora. Falou o rei: se Deus quiser nos livrar, ok, senão a gente não vai adorar a imagem que o Senhor fez e nada. O rei ficou tão irado que mandou aquecer quantas vezes mais aquela fornalha? 7 vezes. E aí o que aconteceu com os soldados daquele rei? Foram queimados. Quando os 3 jovens entraram dentro daquela fornalha, aconteceu alguma coisa com eles? Queimaram o cabelo, a roupa deles. Quem estava com eles ali? O próprio Jesus. Era o 4º homem. Aí aquele rei agora ficou encantado, ficou espantado. Como que pode? O filho dos deuses. Eu vejo os camaradas passeando tranquilamente no fogo. E aí então o rei mandou chamá-los, tirar eles de lá. E você está em Daniel 3, nos versos 20 até o 28, descreve todo esse relato. Eu não vou ler aqui agora, mas você pode ler esse capítulo em casa, esses versos na sequência. E então aquele jovem foi tirado dali, e aquele rei fez um decreto, que a partir daquele momento toda a província devia adorar quem? Ao Deus verdadeiro. E começou-se a fazer a vontade de Deus. Pergunta para a igreja: qual que é melhor? Vontade ou soberania? O que vocês acham? Qual que é melhor? Vontade ou soberania? Quantos acham que é vontade? Levanta a mão. Não tenha medo, levanta a mão. Quem acha que é vontade? Quantos acham que é soberania? Digo para você que é vontade, porque a vontade de obedecer a Deus foi o que Daniel e seus amigos fizeram. Aí que entra a soberania de Deus, não a soberania do homem, porque o rei queria ser soberano, ele queria comandar, ele queria ser exaltado como Deus. Mas o contexto aqui é fazer a vontade de obedecer a palavra do Senhor. Eu e você somos seres imperfeitos, correto? Precisamos da graça e da misericórdia de Deus para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade. Daniel manteve a firmeza nos princípios. Os seus 3 amigos fizeram a mesma coisa também. Paulo foi resoluto, decidido, e também foi um dos maiores missionários de Deus. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Jesus tem uma vida vitoriosa, fez a vontade do Pai em tudo, não a minha, mas a tua vontade. Triunfou sobre o inimigo, sobre a morte, e hoje ele vivo está no céu como rei e como Senhor. Agora, todos os dias, todos os momentos fazemos decisões. Veja bem, todos os dias, todos os momentos a gente faz decisões. Essas decisões definem nosso caminho. O caminho para a vida ou para a morte, ou o caminho estreito ou o caminho largo. Você sabe que Jesus mostrou os 2 caminhos, né? Quantos aqui lembram de um quadro antigo, lá de 1970, 80, ou quem sabe, voltando um pouquinho mais atrás, de 1800, um quadro onde mostrava 2 caminhos. Um caminho largo, que tem várias coisas, esse quadro mostra isso, e no outro caminho do quadro, dentro do quadro, mostra um caminho estreito, que aí mostra a fonte da água da vida, mostra várias coisas até chegar no céu. Quando já viu esse quadro? Muito bem, os mais jovens aqui, parabéns, vocês lembram disso, eu também lembro. Então esse caminho é que nos leva para o céu. Qual o caminho para o céu? Jesus, João 14,6. Claro que eu e você temos dificuldade no nosso dia a dia. Dificuldade às vezes quando alguém fala alguma palavra que nos fere, quando alguém pisa no nosso carro, quando alguém tenta de uma forma ou de outra
prejudicar a gente, fazer injustiça com a gente, não é verdade? E a gente sabe isso no nosso dia a dia. Isso pode acontecer na família, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, no meio da justiça que você precisa ser executada alguma coisa. Então isso acontece. Mas quando nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, Ele abençoa a cada um de nós, assim como abençoou desde Adão e Eva até os homens do Novo Testamento, as mulheres, e nos dias de hoje os pioneiros da fé. Deus tem abençoado a cada um de nós. Agora, além do mais, Jesus também, ele fala que cada pessoa hoje faz a escolha. Por exemplo, Josué, quando ele fez o último sermão para o povo de Deus, sabe o que ele falou para o povo? Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15 até do verso 14 até o verso 16. Quando ele falou o seguinte: escolha a quem vocês vão servir, se é ao Deus amorreus ou os Balaíns, porque eu e minha casa o que? Serviremos ao Senhor. Cada ser humano tem o poder da escolha, entre escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Agora, o amor a Deus é a base máxima para que todos possam de fato entender de que há uma recompensa, há uma esperança ou há um castigo eterno. Agora, Deus quer que a gente faça a sua vontade por amor ou por obrigação? O que vocês acham? Por amor? Porque ninguém vai entrar no céu forçado, concorda? Você foi forçado a estar aqui hoje na igreja? Alguém foi forçado? Eu não fui forçado por estar aqui hoje também. Você foi forçado para aceitar a mensagem de Deus? Quantos aqui tem mais de 30 anos na caminhada com Deus nessa igreja? Ou 40 anos, 50 anos? Eu estou na igreja adventista desde 1986. Nessa trajetória de caminhada, eu já vi muitos que saíram, não regressaram, muitos morreram na fé, muitos eram líderes ou pastores, enfim. Mas a caminhada da fé continua a caminhada com Deus. O que eu quero dizer com isso? Tempo de igreja não salva ninguém, mas é a nossa comunhão diária com Deus, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, e a soberania de Deus em nossa vida, através da graça que é Jesus, é que poderemos ser salvos. Sem isso a gente não entra no céu, porque Jesus é tudo para mim e tudo para você. Agora, se o ser humano não escolher a Deus e escolher fazer a vontade do outro, ele vai estar inclinado e dominado pelo inimigo. É só observar as coisas do dia a dia na TV: crimes, você vê angústia, desespero, sofrimento e morte. E aí, quando o ser humano sai do guarda-chuva de Deus, tudo isso acontece na vida dele ou na vida dela. Ou seja, quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus, passa a ter a sua soberania, a sua própria vontade, aí vai acontecendo uma série de coisas. Mas eu pergunto para vocês: Deus abandona alguém mesmo ele estando na lama do pecado? O que vocês acham? Não abandona. Deus é um Deus que sempre vai atrás para salvar cada um de nós. Ele fez com Adão e Eva, fez com José, ele fez com Sansão, e ele continua fazendo com cada um de nós. Embora José não fez coisa errada, mas ele foi levado na prisão, mas Deus o resgatou da prisão e colocou como rei abaixo de Faraó, como governante. Assim como Deus resgatou diversos homens e mulheres, Deus quer resgatar a cada um de nós. Você pode vencer unindo sua vontade com a vontade de Deus. E aí, quando a vontade nossa é posta ao lado do Senhor, e o Espírito de Deus toma posse da nossa vida, a gente passa então a ser moldado e dirigido por Deus. E Ele operará em nós a transformação que nós precisamos fazer.
Eu quero terminar lendo com você mais duas citações bíblicas. A primeira está em Filipenses 2,13. Abre sua Bíblia lá no Novo Testamento, por gentileza. Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, você lembra da frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu volto à pergunta lá no início do sermão: qual que é melhor? Vontade ou soberania? Vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas a vontade de Deus, que é obedecer a Deus sempre, pois Jesus é soberano em tudo, e Ele quer ser soberano na minha, na sua e na nossa vida. E nós precisamos entender de que sem Cristo a gente não consegue caminhar, mas com Jesus, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venham as provas, as lutas, Deus estará conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Que mais? Confia nele e o mais Ele fará. Eu e você precisamos entregar o eu, entregar a nossa vida, a vontade de Deus, para que se cumpra na minha e na sua vida, e é que a nossa vida esteja nas mãos de Deus, sempre, para que quando Ele voltar, possa achar nós um povo que hoje é um povo militante, um povo que tem defeitos e lutas, mas em breve será a igreja triunfante pela graça e pela misericórdia de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês aqui essa noite, a você, amigo do canal Voz Ativa também, que o Espírito de Deus alcance a cada um de nós, e que cada dia possamos pregar, orar, viver esse Evangelho, vir à casa do Senhor, e assim transmitir Jesus para as pessoas, e tomar decisões corretas ao lado de Deus. Se em algum momento falharmos, peçamos a Deus sabedoria e discernimento. Ele está pronto a ajudar e a nos preparar cada dia para a sua volta, e assim herdarmos dele a coroa da vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos cantar hino Em Tuas Mãos. Convidar a equipe de louvor. Esse hino é uma oração, é uma entrega, e que de fato eu e você possamos entregar tudo nas mãos de Deus, e que possamos sair daqui diferente de que nós entramos, com a certeza de que fazer a vontade do Senhor é a melhor. Que Deus abençoe você. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho.
Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Obrigado pela palavra de ontem e obrigado pela palavra de hoje. Quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada família que é representada. Que verdadeiramente possamos colocar a nossa vida e a vida dos nossos familiares em tuas mãos, Pai, que assim o Senhor possa continuar cuidando, abençoando, transformando, curando, restaurando e preparando eles e nós para o reino celestial de Jesus. Pai amado, perdoe onde temos falhado, nos ajude verdadeiramente a confiar, a entregar e descansar a nossa vida em tuas mãos. Pai, que assim venhamos fazer a tua vontade e a sua soberania seja soberano em nossa vida, do Senhor e como Salvador de nossas vidas. Obrigado por tudo, abençoe cada um aqui presente, leva-nos para casa em paz, na companhia dos teus santos anjos. Dê a nós uma noite feliz, um amanhecer com vida e com saúde, para mais uma semana de trabalho, na companhia de Jesus, de Deus Pai, de Deus Espírito Santo e os anjos de Deus mais poderosos ao nosso redor. Fica conosco hoje e sempre, e assim todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma feliz semana e esteja a porta para cumprimentá-los.